Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre cada um de nós. Amém. Vamos abrir nossas escrituras. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Esse é o tema que eu vou usar nos dois períodos que estarei falando sobre as nossas responsabilidades como discípulos de Cristo. Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, aqui tem irmãos de vários estados, tem do estado em que eu vivo, o estado do Paraná, tem os irmãos de Minas, irmãos do Rio Grande, e do Espírito Santo, e quem sabe de outro estado que não estou lembrado que está aqui comigo. Hein? Rio de Janeiro. Os irmãos, um bom número do Rio de Janeiro, né? Graças a Deus. E todos vocês, um dia, foram evangelizados. E todos vocês se tornaram discípulos de Cristo Jesus. E tivemos todos nós um período de ensinamento, de ajuda. E eu confesso que mesmo nessa idade que estou, sempre estou precisando de ajuda e de ensinamentos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, realmente em cada cidade que nós estamos representando aqui, o Senhor possa contar contigo. Amém. Realmente que possamos ter aprendido, conforme nos ensina aqui a palavra, a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e estou convosco todos os dias. Irmãos, esse texto aqui não é legalismo, não. É responsabilidade. Um dia nós cremos no Senhor e começamos a entender que podemos agradar a Deus através da graça que nos foi concedida. Mas a graça de Deus, ela não dispensa a responsabilidade. Ela nos ajuda a ser responsáveis, a ser bons discípulos de Cristo Jesus. Então vamos ver alguns textos que está escrito na palavra de Deus, mostrando que o Senhor pôde contar com alguns discípulos em algumas cidades. E eu espero, irmão, de todo o meu coração, que você que está aqui, que veio de longe, que sabe muitos quilômetros, você rodou para estar aqui, que na tua cidade você esteja cooperando com o Senhor. Você esteja cooperando com os irmãos. Irmãos que vivem isolados, sem responsabilidade, esses irmãos não têm uma atuação sadia no corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que nós somos ajustados segundo a justa operação de cada parte. E eu creio que você está aqui, você está sendo ajustado cada dia. E se uma pessoa entre nós vive desajustado, ele não coopera com o corpo de Cristo. Conforme o nosso irmão Atamás falou ontem, a igreja é espiritual, é casa de Deus, é vida
que o Senhor vai trabalhando conosco para nós edificar, para nos ajudar em tudo aquilo que precisamos ser edificados. Agora, se você vive em tua cidade sem responsabilidade, quem sabe nesse encontro o Senhor vai falar contigo, para que você volte para a tua cidade e tenha mais testemunho de vida com Deus e vida com os irmãos. Amém, aleluia, assim seja, glória a Deus. Que não possamos apenas ser viajantes, ou visitantes, ou dar um passeio nesse encontro, nesse retiro, mas que cada um que veio aqui possa ter um coração de ouvir o conselho de Deus. E voltemos para a nossa cidade com muito mais responsabilidade. E os irmãos que moram nessa cidade, na redondeza, também continuem operando, fazendo o seu serviço. Irmãos, eu me alegro muito por ver que a igreja aqui em Cariacica, na redondeza, dessa localidade, ou dessas localidades, estão servindo o Senhor com o seu trabalho. Irmãos, eu conheci, eu vi como começou esses encontros, e vocês, que o Senhor possa retribuir a cada irmão e a cada irmã que tem posto o seu braço para realmente servir e ser servo do Senhor Jesus Cristo. Cada um de vocês receberá a recompensa vinda do Senhor. Uma localidade que tem pessoas que se dispõem, pessoas que cooperam, essa igreja pode ajudar muitas outras igrejas, como nós que estamos aqui de outras localidades. Os irmãos vejam que antes de nós chegar aqui, quem sabe bem antecipadamente, os irmãos já estavam trabalhando. Para que você chegasse, você fosse bem recepcionado, você tivesse um lugar para dormir, comer, etc. Você deu graça por tudo isso já? Isso é um trabalho de discípulos, é um trabalho de irmãos que estão dispostos a servir. E que, como eu falei, que em cada cidade nós possamos ter esse encargo. Discípulos de Cristo Jesus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude a compreender essas coisas. Amém. Vamos então prosseguir para mostrar a um discípulo que o seu nome ficou registrado nas Escrituras apenas uma vez. Mas esse discípulo cooperou com o Senhor algo muito importante. Atos capítulo 9. Verso 10. Diante desse assunto, diante desses versos que vamos ler, vamos aprender algumas coisas. A nossa disposição em servir, sem querer aparecer. Servir apenas o chamado do Senhor e ser grato por o Senhor ter nos usado naquele momento. Muitos irmãos querem servir ou aparecer, mas nunca aprenderam a se submeter. Nunca aprenderam realmente a ser servos. E por falta dessa disciplina, muitos causam danos na igreja. Eu quero ler com os irmãos essa passagem e me alegrar por ver esse homem na disposição do Senhor. Capítulo 9 de Atos, verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, na casa de Juda, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Em Damasco, irmãos, havia mais discípulos. Mas o Senhor chamou Ananias. Ananias foi fazer um serviço ao Senhor e o Senhor ordenou que ele devia se dispor em ir à rua direita, na casa de Judas, à procura de Saulo, porque Saulo lá estava orando. E Saulo tinha visto um homem entrar ali e orar por ele. E o nome desse homem era Ananias. O Senhor, ele sabe antecipadamente todas as coisas. Já mostrou para Saulo que esse homem ia orar por ele. E nós, depois de lermos esses textos, nunca mais encontramos o nome de Ananias. Ele nunca reivindicou nada a não ser fazer aquele serviço ao Senhor. Irmãos, um bom discípulo apenas obedece, apenas exerce aquele papel que o Senhor lhe ordenou. Nunca vai além e nem fica aquém da responsabilidade. Eu tenho certeza, irmãos, que devemos aprender com Ananias. Irmãos, da minha juventude, e ainda eu preciso de ser ajudado, eu queria muito falar, muito aparecer, porque alguém tinha profetizado acerca de mim na minha juventude e eu achava que eu já estava pronto em tudo. Irmãos, quanta decepção, quem sabe eu causei, prejudiquei, porque deixei a soberba e a arrogância entrar no meu coração, achando que crente não é soberbo e não é arrogante. E muitas vezes nós se achamos arrogante, presunçoso, porque alguém falou acerca de nós, numa palavra de profecia ou no encaminhamento. Irmão, quanto mais você tem esse chamado, mais seja humilde, mais seja manso, mais dê lugar ao Espírito Santo. Porque o discípulo aprende a renunciar tudo quanto tem. E a Bíblia diz, até a sua própria vida. Quanto mais ele venha se despir de si mesmo, mais ele está pronto para servir. Mas se ele não permite, irmãos, esse trabalho do Senhor, através de pessoas, através de alguém, né? Ele pode estar prejudicando o andamento do Senhor. Agora, vamos ver outro discípulo, que também os irmãos conhecem muito bem ele de nome. Um discípulo que aprendeu com o Senhor desde a sua meninice as sagradas letras. E os irmãos já sabem o nome dele, Timóteo. Esse irmão, ele tinha um bom testemunho na igreja. Vamos ver capítulo 16 de Atos. Capítulo 16, verso 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Dele davam bom testemunho
aos irmãos em Listra e Icônio: quis Paulo que fossem em sua companhia. Irmãos, sempre tem alguém que vai nos introduzir no trabalho. E para nós ser introduzido no trabalho, ou na obra de Deus, ou no serviço com meus irmãos, nós precisamos ter um bom testemunho na localidade em que vivemos. Aqui nos diz que esse Timóteo tinha bom testemunho de Listra e Icônio. E por esse motivo, ele foi chamado para estar junto com Paulo. Irmãos, confira você mesmo. Olhe para dentro de si. Você tem um bom testemunho em toda a realidade que você vive? Os irmãos, pode contar com esse jovem, pode contar com esse mancebo, pode contar com esse irmão. Ele tem feito um bom trabalho entre nós. Mas muitos parecem, desculpe usar essa expressão, parece que são apenas visitantes em suas localidades quando chega alguém de fora. Aí aparece na reunião. Espero que não esteja nenhum presente aqui. Como esse discípulo pode ser útil se ele não aprendeu a servir os irmãos na sua localidade? Como ele pode avançar se na sua localidade é uma pessoa indisciplinada? Ninguém pode contar com ele ou com ela. Foi esse encargo, irmãos, que o Senhor me deu o ano passado. Quando o irmão Atamásio pediu para mim ministrar aos varões. Infelizmente, ou felizmente, eu passei por uma cirurgia, não pude estar presente. Mas, quando o irmão Atamásio me falou: irmão, você precisa cooperar conosco na palavra, porque o irmão Billy não vai estar presente. Eu, se tiver outro para falar, irmão, eu me escondo atrás desse outro agora. Mas, segundo a necessidade, então, eu me dispus. Irmão, posso então servir em 2 tempos? E perguntei ao Senhor: Senhor, o que devo falar? Fala o assunto sobre discípulo. Um bom discípulo que o Senhor pode contar com ele. E que, ao voltar para a nossa localidade, quem sabe alguns de nós precisam fazer algumas revisões. Os irmãos que são presbíteros, né? Irmão, você precisa cooperar mais conosco, estar mais disposto, estar mais presente. Principalmente, irmãos, nas reuniões de orações. As reuniões de oração, não sei aqui, em cada estado que os irmãos vivem, elas são menos frequentadas. Eu espero, irmãos, que nós podemos fortalecer as nossas reuniões de orações, intercessão, busca pelo Senhor, para que as demais reuniões venham ser bênção. Se nós falhamos, irmãos, na vida de oração, na vida de busca com o Senhor, irmãos, como o Senhor pode contar conosco? Na vida de intercessão, na vida de busca. Então, você voltar para a sua localidade, que os irmãos possam contar mais contigo nas reuniões de orações. Cada um de nós, irmãos, possamos pôr o ombro com os irmãos, como Paulo nos registra na Escritura: eu me pus de joelho por esta causa. O Senhor tem uma causa, irmãos, o Senhor tem interesse em edificar a casa de Deus. E ali estava esse jovem, Timóteo. E quando Paulo passa por aquelas localidades, ele viu esse moço, a disposição de estar servindo, e o testemunho que esse moço tinha, a vida que ele tinha com Deus,
ele ingressou esse jovem, esse moço na obra de Deus. E a Bíblia fala que ele foi um servo fiel. Paulo podia contar com ele. Que o Senhor possa contar conosco, irmãos. Mas precisamos começar pela nossa localidade. Que o Senhor nos ajude a ter esse compromisso onde vivemos. Porque é ali que começa o testemunho dos irmãos. Capítulo 19 de Atos, verso 22. Aqui nós vemos que o trabalho já tinha avançado, né? E aqui nós dizemos o seguinte: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, ou noutra tradução, daqueles que serviam, Timóteo e Erasto permaneceu ali por algum tempo na Ásia. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Quando o Senhor trabalha conosco, irmãos, e começa a pedir algumas coisas para nós renunciar, para nós deixar, como podemos sair de uma cidade para outra se nós não tivermos esse trabalho de renunciar a alguma coisa? Pelo amor ao Senhor, pela obra de Deus, permitir que o Senhor trabalhasse comigo, com aquele outro, para que pudéssemos ir mais avante. Esses irmãos foram enviados para ir mais avante, como diz a palavra, e eles permaneceram ali por algum tempo. Irmãos, eu não quero que você se precipite, que você deixe o teu trabalho, deixe alguma coisa, mas se o Senhor começar a pedir, é hora de deixar. Muitos irmãos, ou não vou usar muitos, alguns, depois que me aposentar, eu vou ingressar no trabalho do Senhor. Se aposenta e começa a se envolver com outras coisas. Porque ele não tem um chamado específico. O Senhor precisa tratar conosco. E você seja pronto, irmãos. Quando alguém começa a trabalhar com você, quando alguém começa por responsabilidade. Nós temos irmãos na nossa localidade, que o nosso irmão mais velho na localidade chamava Antônio Cordeiro. Aqui está o filho dele, José Cordeiro, né? Fiquem perto de José Cordeiro, para vocês ontem conheceram o José Cordeiro. Esse é o José Cordeiro, filho do Antônio Cordeiro. Irmão, esse Antônio Cordeiro era um dos presbíteros mais velhos entre nós. E quando começou a entrar alguns novos, nós moramos, praticamente a maioria de nós, na roça, no sítio, e tinha um deles que o irmão sempre ia bater: irmão, está na hora de nós ir para a reunião. Mas como os irmãos sabem, o trabalho da roça é o mais difícil. Exige. Às vezes o irmão trabalhava na roça, fazia a feira, voltava cansado, com a vontade de ficar descansando, e o irmão ia lá: irmão, precisamos ir à reunião, precisamos visitar alguém. E lá o irmão levantava-se e ia servir. Hoje, ele é um dos irmãos que nós podemos contar com ele na nossa localidade. O irmão Antônio já partiu, o irmão Antônio já foi. Agora ele é um dos irmãos que serve a igreja que está em Almirante Tamandaré.
Se você tivesse um irmão desse, que fosse lá na tua casa, irmão, está na hora de nós ir para a reunião, irmão. Ah, irmão, você podia usar uma palavra bem chata, né? Para esse tipo de irmão. Deixa eu sossegado. Ou usar uma outra palavra mais agressiva. Irmãos, nós precisamos ser bons discípulos. Jesus, na comissão que ele deu para os discípulos, foi que eles deviam guardar todas as coisas, ser ensinados. Graças a Deus que temos irmãos hoje que nos ensinam acerca das nossas finanças, acerca das nossas compras, das nossas vendas. Se nós estamos endividados, irmãos, é sinal que nós compremos mal ou gastemos mal. E eu recomendo um livro do irmão Billy, que ele escreveu e me deu para mim, irmão, sobre prosperidade. Ah, eu não gosto desse nome aí, irmão. Mas ali é prosperidade com propósito. E sabe o que mais ensina nesse livro para nós, irmãos? Você ser um bom discípulo generoso. Aquele irmão que está disposto a gastar pela obra de Deus. Aprendi muitas coisas naquele livro. Passando por uma cidade, achei necessário deixar aquele livro para um irmão, mas eu recomendo. Fale com o irmão Billy, peça para o irmão Billy. Se você não tem, adquira esse livro, vai ser muito ajudado. Principalmente se você é mão fechada, avarento. Vai ter um trabalho de aprender a dar. Dar é melhor do que receber. É dando do que se recebe. Eu não vi, irmãos, até hoje, uma pessoa generosa passar dificuldades. Não digo provas. Passamos provas, mas o Senhor abençoou uma igreja. Como temos testemunho da igreja de Tessalônica, que era uma igreja pobre, mas cederam ao Senhor e a Paulo, principalmente a nós. E por esse coração generoso, Deus prosperou aquela igreja abundantemente. Você tem esse testemunho em tua localidade? Você demonstra isso entre os irmãos? Irmãos, eu passei um tempo numa localidade, mais oferta. Entrou uma dificuldade entre os irmãos, e eu fui enviado para aquela localidade como socorro. E dependi de outras localidades para ajudar aqueles irmãos. Até que um irmão, que começou a conviver conosco, disse: irmão, eu posso fazer uma salva, ou vamos dizer, uma linguagem mais comum, um coador, né? Um recipiente para ofertas. Se o irmão me permitir, eu vou chegar a cada reunião e pedir que cada irmão traga R$1, 50 centavos, e eu vou recolher essas ofertas. Eu disse: irmão, Deus te abençoe. Irmão, começou a gotejar a bênção de Deus para aquela igreja. Passado algum tempo, eu saí da cidade, eles tinham dinheiro em caixa agora, eles tinham sobras agora. Por que se fecharam? O que aconteceu? É claro que tem alguém que usa indevidamente o dinheiro que é ofertado para o Senhor. Tudo que é ofertado para o Senhor tem que se gastar para o Senhor, para a obra. É ofertado para o irmão, para ajudar o irmão.
Na tua conta, irmãos, lá no reino, está escrito isso aí, quanto você tem em depósito lá? Qual é o depósito que você tem depositado diante do Senhor? E cada um de nós, irmãos, devemos ter essa responsabilidade. Como eu falei, irmãos, eu nunca vi um irmão generoso estar em crise financeira. Pode passar por prova, mas de repente o Senhor abunda. Porque assim que diz a palavra, lança o teu pão sobre as águas. E depois de muito tempo você recolherá. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês jamais esquecerão dessa palavra. Não porque é minha palavra, eu estou lendo a palavra do Senhor. Ah, irmão, quanta misericórdia eu pedi por esse tempo que eu ia usar aqui. Antes eu era precipitado, eu achava que estava tudo pronto. Até que um irmão um dia foi usado. Você tem muita coisa a aprender ainda. Mas eu já achava que já tinha lido toda a Bíblia, tinha lido livros. Qual é a ousadia desse irmão para falar essas coisas para mim? Hoje eu me dobro, irmãos. Hoje eu me rendo. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Todo dia, toda hora, é uma lição que aprendemos. Se paramos de aprender, não temos mais nada o que ensinar. Primeiro aprendemos e depois ensinamos. Que o Senhor nos ajude. Vamos a Coríntios, capítulo 16, verso 10. 1 Coríntios 16, 10. Fala assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como eu. Ninguém despreze, mas encaminhe-o em paz, para que venha ter comigo, visto e espero com os irmãos. Irmãos, aqui está o testemunho de um homem que aprendeu com Paulo a trabalhar na obra do Senhor. Antes ele estava numa localidade chamada Listra e Icônio. O irmão dava um bom testemunho dele. Agora os irmãos observaram que já lemos, ele foi enviado para outras localidades. Agora nós vemos aqui que Paulo registra na palavra de Deus, trabalha na obra do Senhor como eu. Ele era considerado um dos apóstolos com Paulo, porque trabalhava na obra do Senhor. Esse é o meu apelo, irmãos, que eu faço aos jovens, aos mancebos, aos irmãos, que se disponham a servir o Senhor. Que um dia alguém possa te encontrar na tua cidade e os irmãos daquela cidade darem bom testemunho de você. Esse irmão tem sido uma bênção para nós. E alguém poder introduzir você mais além. Como podemos ir além se nós não se submetemos, se nós não aprendemos com os irmãos da nossa localidade? Então esse irmão trabalhava na obra do Senhor como eu. E ninguém, pois, o despreze, porque nós sabemos que ele era jovem. E agora os irmãos foram aconselhados a não desprezar, mas encaminhá-o em paz, para que venha ter comigo. Eu tive uma cidade, irmãos, que eu era chamado de pastorzinho.
Pastorzinho, irmãos, por quê? Hoje eu estou mais gordinho, né, irmãos? Os irmãos estão vendo que eu estou bem fofinho, né? Mas eu era bem magrinho. Eu pesava 54 quilos, irmão, vejam, 54 quilos, então eu era um pastorzinho. Mas nunca fiquei ofendido, irmãos, por causa que algum me chamava assim. Mas é claro que eu gostaria de ser chamado ministro. Não sabendo naquela fase da minha vida que ministro é servo, né? Servo. Porque nós gostamos mais alguns gostam mais dessa palavra ministro, né? Ministro de Cristo. Vamos então por servos de Cristo. Então, a serviço do Senhor. Então, dentro disso, vamos aprender com o irmão aqui, Paulo, que escreveu à igreja aos Filipenses, capítulo 1:1. Aqui nessa epístola diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Irmãos, agora essa palavra aqui, para mim, eu aceito mais ela. Mas na minha juventude, então, gostaria de ler aqui a tradução e falar assim: Paulo e Timóteo, ministros de Cristo. Com o tempo, irmão, nós vamos permitindo que a nossa soberba, a nossa arrogância comece a ser trabalhada pelo Senhor. E sabemos que servos estamos a serviço da obra de Deus. E quanto mais você desce, mais Deus te exalta. Você se exalta, Deus te abate. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Quem se exalta, Deus abate. Quem se humilha, Deus exalta. Espero que o Senhor nos ajude a encarar essa verdade com bastante responsabilidade. Servos do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, né? Ele é bom. Muitos ensinos na palavra do Senhor têm a respeito disso. Vamos ver agora a 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Verso 2. Segunda, 3:2. Para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Amados, na tua caminhada, quem sabe alguns irmãos aqui entre nós têm de 10, 20, 40 anos de caminhada. Irmãos, é uma tristeza falar, mas encontremos irmãos ou pessoas não tratadas com coração mau e perverso, que não se importaram de causar dano na obra de Deus. Paulo encontrou esses irmãos, essas pessoas. E ele orava para que Deus ajudasse a ficar livres desses homens perversos. E esses homens, irmãos, eles querem aparecer, querem ensinar, querem dar direções, mas nunca aprenderam a se submeter. Nunca aprenderam a sujeitar. Eu não estou aqui falando porque o irmão Atamar me pediu. Não. Pode falar, porque nós estamos precisando.
Irmãos, eu estou falando porque recebi um encargo do Senhor. Louvado seja Cristo. Obrigado. E ao voltar para a nossa localidade, os irmãos possam contar mais com você. Cada irmão está disposto a ser servo fiel. E que o Senhor nos ajude, irmãos, de sermos livres daqueles irmãos que só dão trabalho. Não trabalham e só dão trabalho. Que o Senhor nos dê graça a encontrar discípulos dispostos a servir. Como eu já falei, Ananias nunca mais apareceu na história seu nome. Agora Timóteo nos descorre uma grande caminhada. E outro registro que eu fiz, irmão, espere alguém introduzir você. Nunca se faça sozinho, mas que alguém dê testemunho da tua vida. Que a igreja, na localidade em que você vive, dê testemunho da tua vida. Amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Segundo Timóteo 4, 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo e traze João Marcos, porque é muito útil para o ministério. Porque é muito útil para o ministério. Irmãos, depois de algum tempo, não sabemos, eu não sei exatamente, quem sabe os estudiosos das Escrituras podiam dizer para você ou para nós, quanto tempo depois que João Marcos foi incluído com Paulo e Barnabé, ele foi ter uma altura e abandonou, voltou. E Paulo tiveram uma grande dificuldade com Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos queria levar Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo disse: não, este não vai mais comigo, ou não vai conosco, porque ele abandonou. De Panfilha, ele deixou de estar junto. Irmãos, eu confesso para vocês que até uma data eu não tinha visto o trabalho tão importante de Barnabé. Mas depois que eu comecei a ler e chegar nesse texto aqui, quem é que fez um trabalho importante com João Marcos? Se não foi Barnabé que levou ele consigo, e mais tarde Paulo veio reconhecer, traze João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Esse discípulo, ele precisava ser tratado em algumas áreas. E tinha um homem certo para tratar com ele. Barnabé, o filho da consolação, o filho da exortação. Este homem fez um bom trabalho com João Marcos. E agora, Paulo reconhecia que ele era muito útil para o trabalho do Senhor. Quem sabe você tenha começado também, tenha desistido, você precisa de um Barnabé para te ajudar. Precisa ser consolado, encaminhado, guiado. E graças a Deus pelos Barnabé que nós temos. Graças a Deus pelos Paulo que nós temos. Paulo, a definição naquele momento era: não vai conosco. E Barnabé vai conosco. E tiveram aquela discussão, como os irmãos sabem.
Mas Deus já tinha preparado um outro companheiro de Paulo, Silas. Ele foi encomendado pelo Senhor. E Barnabé e João Marcos seguiram outro caminho. Mas era aquele caminho que Barnabé ia ensinar João Marcos a ser um bom discípulo, se tornar um bom ministro, um irmão que seria útil para novamente trabalhar na obra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a chegar a essa conclusão. Eu não sei se prossigo, mas queria deixar isso para outra parte. Mas vou ler com vocês ainda Atos 4, 36. Então, nós diz aqui, um irmão, né, que foi ingressado no trabalho do Senhor, que tinha essa natureza, ou esse dom. 4,36 de Atos dos Apóstolos. José, a quem os apóstolos deram sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou da exortação, levita natural de Chipre. Este irmão, Barnabé, ele foi o que introduziu Paulo entre os irmãos. Paulo tinha se convertido, e quando ele teve aquela experiência com o Senhor, ele saiu de Damasco, foi para Jerusalém, mas os irmãos estavam com receio de receber eles. Mas Barnabé introduziu, dando bom testemunho de Paulo, o qual o Senhor tinha aparecido para ele. Mais tarde, esse filho da exortação introduziu Paulo na igreja de Antioquia. A Bíblia nos diz que Barnabé foi enviado para Antioquia e depois ele foi em busca de Saulo, até encontrar Saulo e introduzir Saulo na igreja de Antioquia, o qual vocês sabem que está escrito em Atos capítulo 13 em diante. Ali mostra que esses homens trabalham juntos e viram a graça de Deus. E dentro dessa jornada, eles introduziram João Marcos. João Marcos não foi até o fim, conforme já falei. Mas esse filho da exortação continuou um bom trabalho com João Marcos. Vou deixar para continuar amanhã ou outro dia com os irmãos. Espero que os irmãos guardem bem no coração essa palavra. Amém?